Corinthians melhora muito e, contando com a sorte, consegue vencer a sua primeira na Libertadores da América e com isso conseguir aí ainda ter chance de se classificar para a próxima fase. Isso e muito mais, continue aí para acompanhar o react desse jogo. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Vídeo aí para acompanhar o que de melhor aconteceu aí nesse jogo entre Corinthians e o Deportivo, né? Então vamos aí, o Deportivo Cali é um time que havia ganhado o seu primeiro jogo, né? Então o Corinthians aí foi a campo com um time novamente alternativo, muito próximo do que jogou o último jogo, que acabou perdendo para o Ready, que foi com Cássio, Fagner, o Gil, o Raul, Gustavo e o Fábio Santos. O meio de campo com três, né, que foi o caso do Maicon, Paulinho e o Renato Augusto. E à frente com três opções também, que é o Mantuan de um lado, o William do outro e o João mais à frente. Com essa mexida aí que ele fez, o que ele mudou? Ele tirou a improvisação do Gil, né, do lado esquerdo da zaga, que o Gil, para quem não sabe, né, há tanto tempo o Gil vem jogando ao lado do João Vitor, mas o Gil ele é destro, ele não é canhoto. Então ele jogava meio que improvisado, com o pé trocado do lado esquerdo. Então com o Raul, né, você tem um jogador que joga com o pé bom pro lado certo, né, e tem mais facilidade. Então o Raul aí foi para a opção, né, principal dele, que é o lado esquerdo, e o Gil do lado direito. Aí ele colocou o Fábio Santos ali, né? Ou seja, ele tem um jogador mais leve de um lado e um mais experiente do outro. E do outro lado a mesma coisa. O Fagner ali, mesmo sendo mais experiente, tem mais mobilidade do que o Gil. Então com isso aí um consegue cobrir o outro. E do outro lado tem aí o Raul Gustavo que consegue cobrir o Fábio Santos. Já no meio tem o Maicon, que é o jogador mais leve ali, o jovem. À frente dele é o Paulinho e o Renato Augusto. Eu acho que a mexida aí, essa opção é a melhor ali no meio de campo, mas ainda vendo a opção de ataque, como você tendo um Paulinho que chega muito bem, um Renato Augusto que chega muito bem, eu acho que o William e o Mantuan foram acertados as entradas, mas para mim o Jô aí ficou meio que sem função, né? Você já tem jogadores que se apresentam muito bem à frente, como é o caso do Renato Augusto e o Paulinho. A gente viu também durante o jogo que o Mantuan também se apresentava muito bem, quando o Fagner descia de um lado ou o Fábio Santos descendo do outro. Ele conseguia se infiltrar muito bem nesse espaço, então o jogo ficou sem função. Então para mim, eu colocaria mais um homem no meio de campo para ajudar ali na criação de jogada, poderia ser ali o Juliano, ou talvez colocaria o Duqueiroz e soltaria mais o Maicon, que tem também uma boa chegada. E daí você teria um time parecido com o que jogou no jogo contra o Botafogo, né? Jogadores de mobilidade. Para mim, essa seria a melhor opção. Colocaria ali ou o Duqueiroz ou o Xavier, até mesmo para você dar mais liberdade para os laterais descerem. Com isso você tem mais um jogador de marcação e você libera mais ainda os laterais. Mas vamos acompanhar o jogo e a gente vê aí o que de melhor aconteceu, né? Começando aí o react, né? O jogo em si, o Corinthians mostrou uma desenvoltura muito grande, né? Mostrou uma evolução, né? De tática de jogo, né? A gente viu o Corinthians só trabalhando no balão, no balão, no balão. E nessa partida a gente viu o Corinthians jogando mais buscando os jogadores, né? A gente tem aí uma transição onde o Mantuan se apresenta, o Paulinho vai à linha de fundo e cruza ali na pequena área, o goleiro consegue defender, mas infiltração, nada de balão dentro da área, foi uma triangulação rápida. O William jogando muito bem, o Mantuan também. Os dois pontas do Corinthians se apresentaram muito bem. Por isso que eu acho que o centroavante em si ficou nulo, né? O Jô ali, ele apareceu em dois lances ali mais perigosos, que foi o lance do gol impedido e o lance que saiu o gol do Corinthians, né? Foi basicamente isso. A gente vê aí uma grande defesa do goleiro Cássio, né? Trabalhando bem. O Cássio também, uma excelente noite do Cássio, né? O Cássio aí se mostrando muito bem defensivamente quando foi exigido.
é isso que a gente espera do Cássio. Quando for preciso, ele aparece. Mas não tendo que aparecer a cada 5 segundos, né? Como vinha acontecendo. Aí, ó, o que eu falei, o time do Corinthians chega à frente buscando o ponto futuro. Olha lá, o Fábio Santos estava dentro da área. Então, ó, o Mantuan fechou e o Fábio Santos dentro da área. Cadê o Jô? O Jô não estava dentro da área. Entendeu? O Jô não acompanhou. Ó, mais uma. Ó, o Jô chegando agora dentro da área. E o William abriu pro Fagner, que conseguiu evitar aí a saída. Mais uma jogada individual do Mantuan. Ou seja, o Paulinho chegou dentro da área primeiro. O Mantuan estava livre. Ó, mais uma jogada do Fagner. Ó, tabelou. Mantuan de novo. Fagner recebeu. E o Mantuan se apresentando para poder chutar. Então, para mim, o jogo foi basicamente uma peça nula. Poderia ter um jogador a mais de criação para ajudar aí. Ou de infiltração também, olha lá, mais uma. Aí foi o gol impedido, né? Aparentemente estava um pouco à frente, mas é um dos poucos lances que o Jô aparece na partida. Então, muito pouco para um centroavante. Eu acho que, na minha opinião, você utilizar um centroavante, se você não vai trabalhar isso na partida, não adianta. Né? Lá, todas as bolas o Corinthians buscou o centroavante e não tinha um centroavante dentro da área. Né? Muitas delas, quem se apresentou bem foi os meias. Ó, mais uma jogada aí que o Cássio defendeu. Ó, mais uma arrancada do William. Então o Corinthians partiu muito com jogadas abertas, que fez com que o Corinthians chegasse com facilidade dentro da área. Uma jogada do Fagner, que aconteceu uma falta aí, se eu não me engano, essa falta foi perigosa. Mas o Corinthians teve muita chance. Olha lá, a batida do William, um pouquinho mais pro lado entraria no gol, hein? Mas isso mostra que o Corinthians tem capacidade. Tem. Só depende das peças. O Renato Augusto isolando a bola, acabou errando o chute. Mas eu acho que o Corinthians não precisa do centroavante. E o Corinthians está teimando nisso. O Corinthians tem que rever isso, né? O Vitor Pereira tem que rever. Tá certo que você tem 2 centroavantes no plantel aí, de peso, né? O chute do Mantuan no segundo tempo. Basicamente foram de ataque quem apareceu foi só o Mantuan e o William. Né? Os dois com muitas oportunidades e o Paulinho chegando de trás, que é aquilo que a gente imagina. O Paulinho chegando de trás e criando jogadas. Olha lá, jogada do Willian individual, buscou ali o Fábio Santos, que acabou errando o passe ali pro jogo, mas é meio que uma jogada perdida. Olha lá, agora o Jô dominou a bola, rolou pro Willian, que tentou buscar o Jô de novo. Uma bola que desviou ali, o Cássio pegou, tranquilo. Renato Augusto tentando dar um chute fora da área. O Corinthians basicamente criou bastante, né? Foi bem ofensivamente, mas eu acho que ficou naquelas de você tem uma opção melhor e você não utiliza. E aí o lance onde o Jô tava ali, mas o zagueiro fez o trabalho dele, né? Nem nesse momento o Jô tem sorte. A bola sobrou ali, que o goleiro rebateu, o zagueiro foi tentar tirar e ele cabeçou para dentro do próprio gol. Né? É complicado a noite do Jô, né? Teve poucas oportunidades, trabalhou muito pouco ofensivamente, mas quando teve a oportunidade de trabalhar, não fez nada. Aí as opções que entram acabam não rendendo, né? Então não tem muito o que se falar, né? Sorte corintiana, que o cara estava impedido, o bandeirinha deu, mas né, a gente nunca sabe. A gente viu no jogo, não sei se alguém acompanhou, mas o Atlético Mineiro fez o gol do empate contra o América Mineiro e um lance impedido, que o bandeirinha não viu. Poderia acontecer, né? Mas foi a noite que tudo estava dando certo pro Corinthians.
Ó, mais um lance aí, que agora tava o Juliano, tava o Roger Guedes na partida. Ó, o Corinthians teve oportunidades, teve chances de criar mais, teve chances de fazer mais. E acabou não se usufruindo disso, né? Aí teve ainda alguns sustos, como esse daí, né? Que o jogador sozinho, né? Ali, ó, entre o Gil e o Fagner, né? E agora vamos ver aí um pouco dos números do jogo, né? O jogo em si, o Corinthians, como eu falei, foi bem melhor do que a equipe do Deportivo Cali. Teve só 2 chutes do Deportivo Cali que foram na direção do Cássio, que fizeram o Cássio trabalhar. E o Cássio trabalhou bem, né? É isso que a gente espera do Cássio. Quando tiver que trabalhar, ele vai estar ali, vai estar preparado para poder tirar qualquer chance do Corinthians tomar um gol. 2 chutes que foram no gol. Se eu não me engano, foi aquele que ele defendeu lá no primeiro tempo. E depois agora eu não lembro qual foi o outro chute, mas foram 2 intervenções do Cássio durante 90 minutos. Isso é bom para o Corinthians, né? Isso mostra que defensivamente o Corinthians voltou a ser sólido e quando exigir o goleiro está ali para trabalhar. Agora você depender somente do goleiro não dá muito certo, né? A gente viu que ofensivamente o Corinthians de 17 ele acertou 6 no gol. É um aproveitamento pouco, mas mostra que o Corinthians chutou bastante no gol e teve uma chance de acertos. E se você colocar se você for desmembrar esses chutes, os que foram no gol, praticamente foram todos dos volantes, né? Foram do Paulinho acho que foram 2 ou 3 oportunidades, né? Aí teve o William, que também teve chances, e o Mantuan. Do Jô, só teve o lance do impedimento, que daí não conta. Fora isso, não teve nenhuma participação do centroavante em si, né? Então é complicado, né? O Corinthians deu 6 chutes a gol e o Paulinho tem mais chances do que o Jô, que é o centroavante. Então fica complicado, né? Dessas 17, tem até cabeçadas do Raul, que ele deu e a bola passou perto. Tem cabeçada do Gil, que também passou perto. Chute do Renato Augusto. Chute de vários jogadores. E o centroavante não chutou. Então eu acho que o Corinthians está no momento que ele pode testar, já que o Vitor Pereira está testando como ele está fazendo, ele poderia testar essa forma, né? Jogar sem o centroavante, com os 2 pontas abertos, como ele jogou, né? Só que com esse espaço vazio. Por quê? Porque daí, como nessa partida, em vários momentos o Jô não estava dentro da área. Quem fechou foi o Mantuan no espaço vazio e o Fábio Santos fechou do outro lado, né? E se o Fábio Santos não fechar, tem o Paulinho que fecha lá dentro. Se o Paulinho não fechar, tem o William que vai fechar do outro lado. Se não fechar, tem o Renato Augusto que vai pegar essa bola. Então o Corinthians tem opções. E se o Corinthians soltar um pouco mais no meio de campo, tem o Maicon também que se apresenta mais à frente. O Maicon se segurou ali na função de primeiro volante para poder evitar ali um contra-ataque ou uma bola perdida. Então fica complicado aí, né? Mas, né, um resultado muito bom para o Corinthians, que dominou a posse de bola, né? Não tem nem o que dizer. Com o placar, o Corinthians soma também seus primeiros 3 pontos, assim como o Boca Juniors, ou seja, todo mundo tem 3 pontos. Então voltamos à estaca zero com 2 jogos a menos, né? Colocando assim, estamos na estaca zero com 2 jogos a menos. Por quê? Porque o Corinthians agora tem 4 jogos para poder se classificar. Desses 4 jogos, se o Corinthians vencer 3, basicamente está classificado, né? Se vencer só 2, ainda corre riscos, né? Então o Corinthians precisa vencer pelo menos 3 jogos. O Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors no final desse mês, né? Na última quarta desse mês, como o último jogo da primeira do primeiro turno, vou colocar assim, também em casa. E depois aí começa os jogos fora, né? Já que daí o Corinthians vai ter que pegar o Deportivo Cali lá, o Boca Juniors lá e o Always Ready em casa. Talvez em casa o Corinthians jogue melhor, então aí tem um resultado melhor. Mas, né, esses outros times são mais cascudos, como o Boca Juniors também, que o Corinthians vai enfrentar na próxima vez, jogando em casa, também vai ser uma pedreira. Então vamos ver o que o Corinthians vai conseguir fazer para se classificar.
E como próximos jogos, o Corinthians vai pegar o Avaí no próximo sábado, provavelmente terá mudanças no time novamente, talvez estreia, né? Já que aí o Corinthians já apresentou o lateral direito, já está no bid, né? Eu acabei esquecendo o nome dele, mas já está no bid, o novo lateral corintiano, e talvez aí o lateral português estreie no próximo sábado contra o Avaí na Arena Corinthians. E depois o Corinthians aí tem a estreia na próxima quarta-feira na Copa do Brasil, mais uma estreia, e aí vamos ver aí o que o Corinthians pode fazer. O Corinthians vai jogar fora de casa contra a Portuguesa do Rio de Janeiro às 9h30. Final de semana seguinte, clássico contra o Palmeiras. Então o Corinthians aí tem uma pedreira atrás da outra aí, né? Avaí é mais suave, mas não pode dar brecha, né? Aconteceu com o Always Ready, onde o Corinthians deu brecha e tomou 2, né? Então, contra o Avaí também não pode dar brecha, tem que aí jogar seguro e tentar vencer e convencer como fez nessa partida. Tentar vencer acima de tudo, independente de quem vai fazer o gol, como vai ser o gol, o importante é vencer e mostrar vontade em campo. Depois tem aí a estreia na Copa do Brasil, Palmeiras, Boca Juniors, Fortaleza, depois enfrenta o Deportivo Cali, Red Bull Bragantino, ou seja, só pedreira aí pela frente. Então o Corinthians vai jogar meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Não vai ter tempo para muitos treinamentos, então o que o Vitor Pereira está fazendo é mais ou menos um rodízio do entendimento que ele tem, e a gente já viu que ele em pouco tempo conseguiu mudar a metodologia de algumas coisas, conseguiu implementar algumas coisas diferentes, como por exemplo essas bolas no ponto futuro, que o Corinthians trabalhou muito bem e conseguiu ganhar muito bem em oportunidades à frente, né? Mas se você puder ajudar aí o canal, deixa o like aí embaixo, não esqueça de se inscrever no canal, que ajuda bastante. E comentem aí o que vocês acharam da partida. Nota aí triste, né, nesse final desse vídeo, não tem como não mencionar, é aí o falecimento do Rincon, que infelizmente aí não resistiu, né? O volante Rincon aí não resistiu aos ferimentos aí do acidente que ele teve, se eu não me engano foi no sábado, né? Acabou aí falecendo nesta madrugada aí. Infelizmente aí mais uma perda aí da história, né, do futebol, um grande jogador aí, era um exemplo, né, quando passou pelo Corinthians mostrou toda a sua vontade, sua garra. Então aí os sentimentos aí à família. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo e até o próximo jogo. Tchau, tchau.